Olá, hoje eu estou passando por aqui para contar uma história. Uma história que eu ouvi quando iniciei na religião dos orixás, por uma senhora bem idosa que, vendo aqueles meninos, né, aqueles rapazes ali reunidos, né, aprendendo fazer os seus fios de conta, né, preparar tantos objetos, né, para uso dentro do rito sagrado. E ela nos parou alguns instantes para nos contar essa história que eu transmito a partir de agora. Os homens buscam poder, né? Poder para dominar, poder para se vangloriar, né? O poder de ter dinheiro e muito dinheiro. Querem também o poder da vida eterna, querem o poder, né, dominando os leigos, e eles querem, e não querem perder poder, eles querem poder. Um babalaô, em tempos muito distantes, ele um dia jogou para um rei, olhou o oráculo para um rei. Esse rei, cercado de todos os seus bajuladores, ministros, esses cargos que cercam aquele que domina. E esse babalaô disse: vem aí a grande oportunidade de mudar a condição que as pessoas vivem hoje. Vem o grande guerreiro, descendente daquele que veio do céu para a terra numa corrente de ouro. Esse descendente fará com que as pessoas ganhem novas habilidades, aprendam a plantar, aprendam a colher de maneira mais rápida, promovendo a terra um bem-estar, promovendo oportunidades das pessoas aprenderem a crescer, a dinâmica do trabalho, a produção. Esse grande guerreiro nasceu na descendência daquele que veio do céu para a terra na corrente de ouro. E naquele momento todos sabiam que esse que nasceu nessa linhagem era filho de Iemanjá. O rei prontamente se levantou e disse: não, tudo que acontece nessas terras sou eu que digo como terá que acontecer, e todos têm que obedecer a minhas ordens. Então encarregou os outros de buscarem Iemanjá com o seu filho, para que esse filho fosse sacrificado, e não haveria essa descendência, e o reinado não seria perturbado por esse guerreiro que aos poucos ia trazer para as outras pessoas uma condição melhor de vida. O babalaô, atordoado, né, que ele não esperava uma situação dessa, evoca Exu e pede para que Exu se antecipe, né, e que de alguma maneira avise Iemanjá do que está acontecendo. Então a distância era longa. Exu, voando, correndo pelo vento, chega aos pés de Iemanjá e conta tudo o que está acontecendo. Iemanjá morava nessa pequena comunidade e ela pegou o seu filho e correu para dentro de uma floresta densa, sabe? Com todas as adversidades que existem na floresta, né? Animais predadores, folhas venenosas, obstáculos muitas vezes quase intransponíveis, e Iemanjá, agarrada com seu filho,
entra nessa floresta. E assim ela vai seguindo na escuridão, nas clareiras, elas seguem em frente. Os súditos do rei, esses guerreiros, vieram até essa aldeia. Quando chegaram, Iemanjá não estava mais. E perguntaram aonde estava Iemanjá. E as pessoas ali disseram que ela foi com seu filho para dentro da floresta. E assim eles fizeram. E Iemanjá foi deixando rastros, porque no desespero, a mãe carregando seu filho no colo, e eles foram seguindo rastros. E Iemanjá lá na frente, antecipada nesse caminho, né, à distância, ela encontra Oxum e conta a sua história para Oxum. Oxum diz a ela: siga nas águas desse rio em direção ao pôr do sol. Vá pelas águas. Iemanjá com seu filho entra nessa água, né, e começa a caminhar em direção ao pôr do sol. Passado um tempo, esses guerreiros chegam e encontram Oxum sentada numa pedra onde a água do rio batia. E agressivamente perguntam: Oxum, onde está Iemanjá com seu filho? E Oxum diz: ela atravessou o rio, não deu tempo de eu nem saber o que está acontecendo, ela atravessou o rio com seu filho no colo e seguiu naquela direção. E assim eles foram, na direção oposta para onde Iemanjá iria. Eles caminharam e não viam mais rastro. Então voltaram. No que voltaram, Oxum não estava mais ali. Então, eles percebendo que foram enganados por Oxum, eles seguem a direção do rio, na direção do pôr do sol. E Iemanjá está na frente. Lá na frente, Iemanjá encontra Nanã e conta a sua história para Nanã. E Nanã diz: minha filha, deite na beira desse repouso de água. Aquelas plantas que estão sobre a água, fique embaixo dela e respire pouco e afunde sua cabeça. E assim Iemanjá fez. Passado um tempo, os guerreiros chegam ali e encontram Nanã. Ele pergunta sobre Iemanjá e o seu filho. E Nanã responde: ela seguiu a direção do rio. Não, você está nos enganando. Então, mergulhem no rio. Afundem no rio. Porque eu não vejo Iemanjá aqui. E aí eles rodaram por ali, não encontraram nada, seguiram o curso do rio. Passado um tempo, Nanã chama Iemanjá, entrega a Iemanjá um manto, um tecido, para que ela pudesse agasalhar melhor o seu filho, e diz para ela: siga em direção às terras de Ansan. E aí Iemanjá segue em direção às terras de Ansan. Chegando lá, conta a sua história para Oiá, e Ansan diz: siga em frente até você encontrar a primeira colina, a primeira montanha. Siga nessa direção, que eu colocarei meu poder à sua disposição para que eles não enxerguem os seus rastros. Assim Iemanjá fez. Quando os guerreiros seguiram, encontraram Ansan, e Ansan com a sua ventania levantou poeira, folha, tudo que tinha, e eles ficaram confusos. E Ansan sumiu, e eles ficaram ali com as vistas cheias de areia e essas coisas, conseguiram se organizar e seguir em frente. Lá na frente, aos pés da montanha, Iemanjá encontra Euá. Conta a sua história para Euá,
E ela diz: avance, porque a evidência eu tenho e eles já estão se aproximando. Siga a montanha, contorne a montanha. Quando esses guerreiros se aproximaram e viram Iauá, ela, com todo o seu poder de magia, confunde os olhares desses guerreiros e cada um sai para uma direção diferente. Iauá some e eles se reagrupam e voltam e seguem e sobem a montanha. Lá de cima avistam Iemanjá bastante longe, e aí eles começam a andar mais rápido em direção a Iemanjá, que entra num trecho de mata ainda mais fechado e segue. Lá na frente ela encontra Iaotim, conta a sua história e Iaotim responde para ela: siga a minha direita, me empreste esse manto. E Iaotim coloca o manto e segue em outra direção. E eles se confundem e seguem Iaotim enquanto Iemanjá continua para frente. Seguindo o caminho, uma outra mulher grita de cima de uma árvore: Iemanjá, onde você está indo? Iemanjá para, procura, acha e diz: estou correndo, conta a história, né? Estou fugindo com meu filho, siga em frente, que daqui eu, Obá, e as outras guerreiras impediremos que eles passem. E assim Iemanjá fez, e assim eles vieram, e Obá e as suas guerreiras, a grande rainha Obá, entram em conflito com esses guerreiros, e ali eles debandam, elas somem, e aquele grupo vai protegendo Iemanjá nesse caminho. Lá na frente, bem distante, Iemanjá encontra uma tribo onde todos se reúnem e a protegem. O tempo passa, Iemanjá, escondida com seu filho, depois de tanto tempo, ela consegue retornar com o seu filho já maior, e é o grande guerreiro Ogum que promoveu todas as armas, todo o instrumento de lavoura, toda a tecnologia que permitiu que não houvesse tanto sacrifício para lidar com a terra, e ensinou também a maneira de manusear esses instrumentos. Ogum volta se torna o grande guerreiro. Os reis já morreram, mas Ogum não queria poder. Ogum queria ter para dividir e ensinar. Esse era o grande mistério. E aqui nesse momento, eu só tenho que agradecer a todas as mães de santo, a todas as Tetevis, a todas Equedes, todas Iamorôs, as todas que compõem a roça do Candomblé, numa resistência incrível para manter esse legado sempre autêntico, firme, no sentido de promover, tá, o bem-estar social à sua comunidade, o bem-estar espiritual a todas as pessoas que agregam aquela comunidade. Então, feliz Dia das Mães, tá? Para minhas irmãs consanguíneas, para as mães dos meus filhos, para todas essas mulheres que tanto contribuem para que a gente permaneça em atividade nesse mundo. Axéô, muito obrigado, que esse domingo seja iluminado para todas vocês. Axéô.